Graças e paz, meus queridos. Hoje eu trago esse livro aqui, ó, O Mito da Neutralidade Religiosa. Esse livro ele tá já há alguns meses na minha biblioteca. Eu li esse livro e acho que todo cristão precisava dar uma atenção muito grande a esse livro da editora Monergismo. Então vamos lá, já vamos meter a cara nele, vamos meter a cara nessa obra magnífica aqui para a gente entender do que se trata. O Mito da Neutralidade Religiosa, do Roy A. Clauser, um ensaio sobre a crença religiosa e seu papel oculto no pensamento teórico. Trocando em miúdos, existe neutralidade quando se trata de religião? Existe neutralidade na crença? Então aqui, ó, é um livro da chamada Academia Monergista, né, da editora Monergismo. E aí vem o sumário. Uma parte, duas partes, três partes, quatro partes é dividida essa obra. Então a gente vem, prefácio à edição revisada. Vamos ver. No início dos anos de 1960, alguém cujo nome não me recordo, escreveu uma resenha crítica da obra magna de Doilward. Desculpa, mas eu não sei pronunciar. Já li tanto o nome dele e não consigo pronunciar. A New Critic of Theoretical Thought. Uma nova crítica do pensamento teórico. O crítico reconheceu o vasto escopo, a enorme erudição e a originalidade impressionante daquela obra. No entanto, concluiu com uma observação irônica. Ele comentou que descobrir a obra de Doilward no clima filosófico atual era análogo a encontrar um carvalho no meio do deserto. Embora não pude evitar a forte impressão que o carvalho ocasionara, disse, ele estava ainda mais impressionado pelo sentimento de perplexidade quanto ao que, afinal de contas, aquela árvore estaria fazendo ali. Nesse livro, tento cultivar um oásis ao redor do carvalho para diminuir o espanto por ele estar ali, permitindo então que a atenção do leitor se foque onde deveria, na teoria filosófica mais original desde Kant. Esta segunda edição me permitiu esclarecer alguns pontos que ficaram incompreendidos, responder a objeções e oferecer argumentos mais detalhados para as principais reivindicações do livro. As maiores mudanças serão encontradas nos capítulos 2, 4, 10, 11, 12 e 13, embora exista uma série de alterações menores ao longo do livro. As notas estão mais completas, assim como o próprio índice. Aqui, Roy Clauser, primavera de 2005, prefácio à primeira edição. Este livro oferece uma reinterpretação radical das relações gerais entre religião, ciência e filosofia. Esse livro aqui vai te levar a construir um pensamento, querido, como deve ser, que é o quê? A filosofia escrava daquela que é soberana. O que é soberano? A palavra de Deus. Tá bem? Então esse livro é muito importante. A Monergismo, quando ela trata de filosofia, ela trabalha muito bem nesse aspecto. Ela é uma editora temente a Deus, isso é muito importante pra gente. Apesar do fato de que a ideia dessas relações aqui defendidas seja praticamente desconhecida entre os profissionais nessas três áreas, ela não é historicamente nova. Pode-se traçar sua linhagem através da obra de João Calvino e retrospectivamente a própria Bíblia. No entanto, esse é um elemento do pensamento de João Calvino que não foi preservado pela tradição protestante e é baseado no ensinamento bíblico que recebeu pouca atenção por parte dos pensadores judeus, cristãos e muçulmanos. No entanto, após experimentar uma renascença conduzida pelos calvinistas holandeses Groen van Prinsterer e Abraham Kuyper no século XIX, essa ideia recebeu o desenvolvimento substancial na obra dos filósofos do século XX, Dirk von Leenhoven e Hermann Donnewerd. E é sobre o pensamento de Donnewerd, em particular, que se reflete aqui o qual é apresentado de uma forma intencional, especialmente para aqueles que ainda não estão acostumados com seu pano de fundo, o calvinista e holandês, ou seja, é um livro reformado. Aí vem a introdução. Em que medida a crença religiosa faz diferença à forma como as pessoas entendem e conduzem suas vidas? O que essa pergunta coloca? Ela já demonstra uma aplicação prática para esse ensino. E isso é importante, porque se você tiver só teoria, aquele
tecniquez maluco que não vai levar nada a lugar nenhum, de que adianta? Então isso que eu quero trazer para vocês, tá? Esse livro aqui ele vai trabalhar muito a parte prática, tá bom? A resposta habitual é que tudo depende de quão religiosa a pessoa é. A crença religiosa praticamente não faria qualquer diferença para um ateu, enquanto um fanático pensa e se importa com pouca coisa além disso. A resposta habitual, assim, concebe que a maioria das pessoas se enquadra entre esses dois extremos e compreende a religião em sua relação com a moralidade e com o destino eterno de uma pessoa, mais do que como grosso dos assuntos da vida. Dessa forma, os assuntos cotidianos da vida são vistos de forma neutra em relação à crença religiosa. Como resultado de quase 50 anos de investigação sobre a crença teológica e suas influências, fui convencido de que essas opiniões populares estão completamente equivocadas. Em lugar disso, penso que a crença religiosa é a crença mais poderosa e influente do mundo. Desse naipe que a gente vai ter argumentação nesse livro. Então, em primeiro, capítulo 1, o que é religião, vai colocar o problema do que é religião. Então, definir religião é notoriamente difícil. A palavra é utilizada de inúmeras maneiras. É aplicada a rituais, organizações, crenças, doutrinas e sentimentos, assim como tradições amplas como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ademais, o próprio tema da crença religiosa é, em geral, emocionalmente carregado. Essa sensibilidade é natural, uma vez que a religião afeta as pessoas no nível mais profundo de suas convicções e valores. Para ajudar a minimizar essas dificuldades, tenhamos firmes em mente dois pensamentos à medida que avançarmos. O primeiro é que não estamos tentando estabelecer qual religião é verdadeira ou falsa, certa ou errada. Estamos tentando chegar ao entendimento sobre o que a religião, qualquer religião, é. Em resposta a essa questão, apresentarei e defenderei o que é geralmente denominado de uma definição real, ou seja, uma definição que é mais precisa ou científica do que aquelas empregadas na linguagem comum. A segunda coisa a lembrarmos-nos é que a definição que oferecerei é direcionada a um uso particular do termo religião, o sentido no qual qualifica crença. Dessa forma, nossa busca por uma definição de religião será uma busca pelo que distingue uma crença religiosa de uma crença que não é religiosa. Isso se dará assim porque considero a crença como elemento-chave, uma vez que são crenças religiosas que induzem e guiam pessoas, práticas, ritos, rituais, tradições, que comumente denominamos religiões. Então aqui ele vai discutir tudo isso. Uma resolução. Projeto gráfico muito lindo, com o número de página na metade da página. É a primeira vez que eu vejo isso. Alguns esclarecimentos. Aí vem no capítulo 2, tipos de crenças religiosas. Passemos agora a abordar algumas das principais religiões contemporâneas e ver como as definições desenvolvidas acima podem nos auxiliar a entendê-las. Não podemos, é claro, ater-nos a uma comparação detalhada, nem mesmo de uma das tradições do tipo quanto mais 5 ou 6, sem que sejamos completamente desviados do nosso tópico principal. Mas se comprovará recompensador se nos ativermos brevemente às religiões mundiais mais influentes, agrupando-as de acordo com o modo como concebem a dependência do quão divino ao divino, ou seja, segundo os arranjos de dependência, quais me referi no último capítulo, como crenças secundárias tipo 2. A base para a tipificação das religiões, aqui diagramas, então você vai ter diagramas nesse livro, o tipo de religião pagã, o tipo de religião panteísta, o tipo de religião bíblica, por que pensar que algo é divino, afinal de contas. E aí a gente vem para a parte 2, que ele vai abordar teorias. O que é uma teoria? Introdução. Vamos dar uma lida aqui. Vamos começar perguntando por que deveríamos estar especialmente interessados na relação entre a crença religiosa e teorias. Certamente a interpretação da vida vai além daquilo que as teorias proporcionam. Afinal, não seriam as teorias questões extremamente técnicas compreendidas apenas por cientistas e filósofos? E acaso não contribuem pouco para o entendimento que grande parte das pessoas tem de si mesmas ou de sua vida diária? Embora algumas teorias sejam de fato muito técnicas e entendidas apenas por especialistas, diversas outras, por seu turno, não o são. A ideia de que todas as teorias estão além do cidadão comum vem da associação
da palavra teoria com os últimos avanços da física, química ou astronomia. Deveríamos lembrar, no entanto, que também existem teorias influentes sobre direitos políticos, felicidade humana, moralidade, o entendimento da arte, a criação dos filhos, tratamentos médicos eficazes e educação pública, para citar apenas algumas. Muitas dessas teorias estão dentro do alcance da compreensão do cidadão comum. Ademais, parece improvável que alguém não defenda pelo menos uma teoria dos tópicos citados. A verdade, portanto, é que o cidadão comum é profundamente influenciado por teorias. O que é uma teoria? O que é uma teoria? Vamos ler um comecinho aqui, ó. A alma de uma teoria é precisamente uma hipótese, é uma opinião balizada proposta para explicar algo. Naturalmente, o fato de que todas as hipóteses sejam suposições não significa que todas as suposições sejam hipóteses, pois nem todas as suposições intencionam explicar algo. Por vezes, fazemos suposições com o objetivo de ganhar um prêmio ou fazer uma brincadeira, por exemplo. A partir de agora, estaremos interessados apenas nas suposições feitas com o propósito de explicar algo e que, portanto, são suposições específicas que denominamos hipóteses. E aí ele vai transcorrer sobre isso. Capítulo 4. Teorias e religião, as alternativas e racionalismo religioso. Está falando de Kierkegaard, ó. Tabelas. Crença religiosa é opcional, a razão teórica é religiosamente neutra e autônoma, a crença religiosa é isolada da razão teórica e a razão teórica é o tribunal final de apelação em seu domínio. Racionalismo religioso, crença religiosa é uma teoria ou conclusão da razão e é opcional. Razão teórica é neutra em todos os assuntos, é o tribunal de apelação de todos os assuntos, é capaz de decidir todos os assuntos. A posição radicalmente bíblica, escolasticismo religioso, domínio do sobrenatural ou da graça, a fé aceita a revelação como a suprema autoridade em relação a Deus. É a alma e temas relacionados. Domínio natural, a razão é neutra e a autoridade final em relação à natureza. A razão harmoniza a religião com teorias da ciência e da filosofia. A razão prova a existência do sobrenatural e sistematiza as doutrinas reveladas. A ideia do controle religioso, o equívoco do fundamentalismo. Parte 3. Estudos de casos. Teorias em matemática. Eu odio matemática. Teorias na física, evitando alguns mal-entendidos. Teoria de Mach, teoria de Einstein, a teoria de Heisenberg. Que diferenças tais teorias fazem? O papel da religião nessas teorias. Teorias na psicologia, as teorias de Watson, Thorndike e Skinner, as teorias de Adler e Fromm, a necessidade de um recomeço. E aqui a parte 4, teorias não reducionistas. Uma teoria não reducionista da realidade, o projeto de teorias não reducionistas. No capítulo 6, distingui a posição radicalmente bíblica daquela do fundamentalismo. Argumentei que, em um sentido, a reivindicação fundamentalista é muito forte, porque ela presume que as escrituras são como uma enciclopédia que contém verdades reveladas sobre todos os assuntos possíveis. Nessa posição, a palavra de Deus não é luz para nossos caminhos, mas o próprio caminho. E essa suposição enciclopédica que levou os fundamentalistas a imaginarem que o modo pelo qual as teorias deveriam ser impactadas pela crença em Deus dar-se-ia pela apresentação de hipóteses derivadas das ou confirmadas pelas verdades que são extrapoladas das escrituras ou inferidas delas por meio da teologia. Alguns princípios orientadores, a teoria da estrutura de leis, uma teoria não reducionista da sociedade, uma teoria não reducionista do Estado, no capítulo 12. No pós-fácil a gente tem a tectônica da fé e o índice de assuntos e nomes. E esse é o mito da neutralidade religiosa. Queridos, recomendação do Nascido de Novo, esse material, inclusive as publicações que a editora Monergismo trata com filosofia. Eu sempre digo que ele coloca a filosofia como escrava da escritura. Como nós fazemos no Seminário Teológico Nascido de Novo e como deve ser. A Escritura, a palavra de Deus, Deus manda
na filosofia. E ponto. Então vem conhecer o Seminário Teológico Nascido de Novo, o único seminário verdadeiramente teológico do país, onde a gente não dialoga com o princípio, a gente não negocia com a Escritura. A Escritura Sagrada é o cerne do Seminário Nascido de Novo. Vem aprender uma teologia que é escrava da Escritura, que está no centro da vontade de Deus. Do básico ao avançado da teologia. Vem estudar com a gente, link para o nosso curso está aqui na descrição, ou então no Linktree que está o QR Code na tela e também o link do Linktree aqui na descrição. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, até mais um review.